Um dos grandes problemas dos centros urbanos é a violência e o consumo de drogas nas ruas. No centro de São Paulo não é diferente. A Cracolândia, na região da Luz, é ponto de uso de drogas, principalmente de crianças e adolescentes viciados em crack. Para tentar reverter a situação e ajudar os jovens, o Tribunal de Justiça de São Paulo vai montar um posto móvel na região, com a presença obrigatória de um juiz. No N-Blogs de hoje, vamos entender mais sobre essa iniciativa e como o posto móvel vai funcionar. Muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e eu mando um alô também para você que assiste a gente aí da Europa. Grande audiência em Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha. Muito obrigado por estar com a gente. E olha, a iniciativa pioneira de São Paulo é uma tentativa de enfrentar o crack com esses postos móveis, né? Os juízes vão acompanhar de perto os usuários de drogas e providenciar a ajuda de maneira mais rápida. São 3 da tarde e a rua no centro de São Paulo está tomada por centenas de viciados em crack. O cenário chocante se repete por todo o país. O crack é tratado como epidemia. Afeta pelo menos 1.200.000 usuários no Brasil. Uma iniciativa pioneira no país deve entrar em prática nos próximos dias para tentar resgatar dependentes em São Paulo. 15 juízes vão promover audiências na região mais dominada pela droga na cidade. É aqui, bem no meio da região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, em que será instalada uma espécie de tenda, onde os dependentes de droga poderão ser ouvidos. A ideia é trazer os juízes para mais perto do problema do crack e, assim, fazer com que a ajuda aos viciados chegue mais rápido. Pela primeira vez, nós não vamos apenas para dar decisões, sim, não vai, não é? Nós queremos, e isso é uma coisa que eu quero há muito tempo, eu quero juízes caminhando entre as pessoas, né? E os juízes, principalmente esses juízes tão dedicados da área da infância e juventude, sentados com as crianças e adolescentes, tomando informações, não é? Tomando informações num primeiro momento e decidindo sim, no sentido de exigir do Estado as tais vagas. Ou seja, nós nas audiências concentradas conseguimos 4 meninos hoje. Nós queremos 4 vagas agora. O objetivo é levar apoio a quem não tem nenhuma condição, nem mesmo para pedir ajuda. O foco são crianças e adolescentes viciados em crack que só participarão das audiências se quiserem. Durante a audiência, o juiz pode definir que tipo de tratamento é necessário para cada caso e exigi-lo através de decisão judicial. Uma política adequada de combate ao crack ainda está longe de ser realidade no país. A Confederação Nacional de Municípios realizou uma pesquisa em 3.950 cidades brasileiras. 98% delas enfrentam problemas com a droga, mas apenas 15 têm políticas de combate e tratamento à dependência química. Bom, então para falar sobre o posto móvel da Justiça, que pretende atender os usuários de drogas da Cracolândia, na região central de São Paulo, eu vou conversar com o doutor Ariel de Castro Alves, que é presidente da Fundação Criança e vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB. E também com o doutor Eldi Lobo Ribeiro, psiquiatra forense. Além deles, está com a gente também o blogueiro convidado de hoje, que é o Denis Freire de Almeida, do Portal R7. Muito obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs, boa tarde para vocês. Vou começar pelo doutor Ariel, falando um pouco sobre a importância. É de fato importante ter este posto móvel da Justiça dentro da Cracolândia, que é um espaço onde se consome não só crack, mas vários outros tipos de drogas aqui em São Paulo? Boa tarde, Fabiana. Boa tarde ao Elde. Boa tarde ao Denis. É importante essa iniciativa, que é inédita no país, para o Judiciário, principalmente através da área da infância e da juventude, ter mais
proximidade com a realidade. Nós sabemos do problema grave da Cracolândia. Na verdade, o crack em São Paulo, ele chegou em 91, foi diagnosticado em São Mateus a partir de uma atuação do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, e só agora que nós vemos medidas efetivas que tratem dessa problemática. Antes tarde do que nunca, porque agora a sociedade está mobilizada para atender essa situação. Os juízes devem começar esse trabalho ainda nesse mês de outubro. Nós estamos hoje na véspera do Dia da Criança. Sim. E são cenas realmente lamentáveis que nós temos nos deparado. São 2.000 usuários, segundo a Polícia Civil, vivendo ali na Cracolândia, e que muitas são crianças, adolescentes e jovens. Existe esse debate sobre a internação compulsória. Nós temos uma lei de saúde mental que o doutor Elde vai falar com mais propriedade do que eu, que prevê a internação compulsória, mas naqueles casos excepcionais, quando os demais atendimentos e tratamentos não tiveram resultados efetivos. E a partir dessa experiência do judiciário, já que a internação compulsória é só com ordem judicial, nós podemos ter alguns casos individualizados, com base em laudos médicos e relatórios sociais, que possam até gerar essa internação compulsória. E aí, justamente nessa questão, né, da abordagem, de como essas crianças serão abordadas, esses jovens nas ruas da Cracolândia aqui em São Paulo, é importante que tenha uma abordagem não violenta, obviamente, não de obrigação de levar a criança imediatamente, mas tem que ter um tratamento, uma abordagem psicológica mesmo, não é, Elde? É muito importante essa aproximação do judiciário com a sociedade, porque trata-se de um problema complexo, e um problema complexo depende de uma atitude também envolvendo os diferentes setores da sociedade. O fato da justiça ter aproximado, e vai aproximar, inclusive do ponto de vista físico, isso favorece essa abordagem, que deve ser, logicamente, muito respeitosa, até para que mais pessoas passem a procurar voluntariamente, tanto as crianças como os responsáveis da justiça, e a partir daí ter uma articulação com os sistemas de saúde até para a oferta de vagas, que é um grande problema para o tratamento. Então, o importante é que, além dos profissionais da justiça, há também a sugestão e a necessidade de ter os profissionais de saúde, como a senhora falou, tanto do psicólogo como também do psiquiatra, do assistente social, do terapeuta ocupacional, para que vários profissionais possam, cada um de uma maneira, somar numa abordagem que acolha essas crianças e encaminhe para diferentes meios de tratamento. E vocês estão falando sobre isso, eu estou aqui pensando que talvez o posto móvel onde juízes, né, vão para as ruas, vão para um lugar específico, né, na rua, para poder tratar desse problema, que é um problema da cidade, das grandes cidades do Brasil. Isso me faz pensar também que, de alguma forma, existiu uma ausência de fiscalização e de ajuda da parte da assistência social ou da saúde do município, enfim. Isso confere, ter juiz na rua é sinônimo de ter agente social na rua? É também, eles vão obrigar, de certa forma, que ocorra essa integração da rede de proteção social, como o doutor Elde colocou. Se não houvesse integração com a área de saúde, com a área social, nós também não teremos resultado nenhum, porque o juiz sozinho não tem condições de proporcionar um tratamento. Para se ter uma ideia, na capital paulista nós temos apenas 317 leitos. Até antes de começar uma atividade desse tipo, nós precisamos saber onde é que essas pessoas vão ser tratadas, quais os convênios com clínicas de atendimento de drogas que estão sendo feitos para que essas pessoas sejam encaminhadas, quais os hospitais da rede pública que estão se estruturando para ter leitos, locais adequados para uma internação dessas crianças e adolescentes. Agora, nós deveríamos ter programas sociais, e até temos alguns, que façam a abordagem de crianças e adolescentes nas ruas. Então, certamente, o trabalho preventivo aí deixou bastante a desejar, e por isso que agora essa necessidade da justiça com efeito, de alguma forma, também preventivo, mas mais reparativo de uma ausência que ocorreu por parte do atendimento social e de saúde pública nesse período todo. Que é importante ressaltar, né, que as crianças que estão na rua, os jovens que estão na rua, provavelmente
tem um passado, né, de fuga de casa, de afastamento das famílias por alguma razão, às vezes por um abuso, violência, né? A gente sabe que isso existe aqui, por isso que eles estão na rua usando droga e se envolvendo nessas situações. Né, eu acho louvável a iniciativa da Justiça, mas eu faço uma pergunta, isso de certa forma não pode repelir as crianças para uma outra área, a presença de um juiz, porque a imagem que as pessoas têm de um juiz é uma austeridade, não deveria ter tido uma preparação antes da chegada de um juiz? Qualquer iniciativa que é nova, Denis, ela realmente tem alguns riscos, tanto positivos como negativos. Agora, o fato da Justiça se dispor a aproximar dessas crianças, isso é muito mais relevante do ponto de vista positivo do que do ponto de vista negativo. Até porque o fato deles estarem próximos significa que eles estão receptivos e não numa posição de punição, porque senão eles não iriam, eles mandariam as outras autoridades a terem esse contato. Então, a esperança é muito mais positiva da nossa parte. Até respondendo ao que introduz o Denis, que é uma preocupação também, nós já vimos outras ações, até da própria polícia, que chegou a pegar várias crianças, adolescentes, adultos também, levou para os centros de apoio psicossociais, levou para abrigos e 15 minutos depois todos já tinham retornado para o mesmo local. Então, nós precisamos agora de novas alternativas, novas tentativas que, quem sabe, sejam mais eficazes. E na medida que a Justiça, até por esse respeito que o Judiciário tem, junto com o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, os programas sociais e de saúde, eles vão dar o exemplo também para que nós tenhamos uma ação sintonizada e que isso possa ir para outras partes do país, porque não é só São Paulo que tem Cracolândia. Claro. A própria pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios mostra aí que 98% dos municípios têm essas situações, têm essa problemática do crack. A Assembleia Legislativa também fez um mapeamento mostrando que boa parte das cidades, inclusive aquelas cidades do interior que eram tranquilas antigamente, hoje elas estão como a questão das drogas entre os seus principais problemas. E justamente nessa linha, né, dizendo como o crack já atingiu vários lugares do Brasil, a gente tem uma reportagem sobre isso. O uso do crack não para de crescer. Muitas pessoas, até trabalhadores rurais, têm recorrido à droga. Veja só. A droga se espalhou na zona rural paulista. Trabalhadores rurais estariam se viciando para enfrentar o trabalho duro do corte de cana, situação que foi denunciada há 3 anos no Rio Grande do Sul. Foi assim com Adelto. Ele já estava viciado em cocaína quando experimentou o crack aos 30 anos. O vício foi imediato. Eu perdi muita coisa, bens materiais, eu perdi apartamento, eu perdi videolocadora. Você é tratado como um lixo. Lixo. E eu era um lixo. Ele usou drogas durante mais de 20 anos e se afundou ainda mais com o crack. Só conseguiu se recuperar quando se viu diante da morte. Tive 2 overdoses, mas pelos meus filhos, pela minha família e primeiro por Deus, que hoje a gente está aqui. Dramas que se repetem em grandes e pequenas cidades e nem sempre acabam com o mesmo final feliz. Hoje, o Brasil faz parte de uma rota criminosa. A pasta base, produzida nos vizinhos Peru, Bolívia e Colômbia, atravessa as fronteiras. Uma parte é distribuída para o consumo interno, a outra é enviada para Estados Unidos e Europa. Segundo este delegado do DENARC em São Paulo, só este ano foram presos 560 traficantes no estado. Aqui as cracolândias se multiplicam, lugares onde é possível testemunhar o uso da droga a qualquer hora do dia. Outro dado também que nos preocupa é o tempo de encarceramento do traficante. Ele acaba saindo muito antes do que a gente gostaria. Por uma série de circunstâncias processuais, ele acaba respondendo em liberdade, voltando para as ruas e vai praticar o mesmo crime. A solução, segundo especialistas, seria conscientizar a população e tratar os dependentes. Para isso, o governo lançou no ano passado um plano de enfrentamento ao crack. 410 milhões de reais estão sendo investidos na criação de centros de referência em todas as regiões do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff deu continuidade ao plano e defende a criação de novos centros de referência e o combate intensivo aos traficantes.
Imagens como esta demonstram a urgência de ações como a que será colocada em prática em São Paulo, ainda que elas representem apenas um primeiro passo. É justamente essa iniciativa do posto móvel do Tribunal de Justiça na Cracolândia, ele vai no ponto da consequência do uso da droga e do crack na região de São Paulo, e não na causa, no que levou ao uso da droga. Agora, esse posto móvel, ele tem um prazo para começar muito em breve, mas ele tem prazo para começar a mostrar resultado ou não vai ser imediato? Trata-se de um problema extremamente complexo e devido a múltiplos fatores, tanto familiares, sociais, contextuais, da própria legislação. Então, é importante ter a perspectiva que esse processo experimental vai começar e que não tenha prazo para acabar. Tanto que ele se prolongue por muito tempo, até porque vai haver, como todo projeto novo, erros e acertos, e que ele também se torne móvel se essas crianças e esses grupos começarem a migrarem ao redor da cidade. Para outro lugar. Uhum. E sobre a necessidade da internação compulsória contra a vontade, assim como outras doenças, a dependência química, existem os casos menos graves que podem receber um tratamento sem internação, casos mais ou menos graves que podem receber um tratamento só ambulatorial, que não precisa ficar internado, e de fato os casos mais graves que necessariamente vão se beneficiar da lei que permite a internação contra a vontade para a própria proteção dessas crianças. E aí, no caso das famílias, né, é importante também ressaltar que as crianças podem ir para hospitais, como o senhor acabou de falar, para abrigos, ou até voltar para casa de acordo com o que for determinado ali. As famílias também têm que estar preparadas para receber essa criança ou esse jovem de volta. E quem é que vai supervisionar isso? É fundamental essa questão, até porque muitas das crianças que vão para as ruas, elas não vão para as ruas exatamente para usar drogas. Existe até uma pesquisa feita recentemente pelo Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que mapeou que nós temos 24 mil crianças vivendo nas ruas dos municípios com mais de 300 mil habitantes no Brasil, que são 75 cidades, e a maioria dessas crianças, só 8% delas é que falam que vão para a rua em razão da droga. Mais de 70% em razão de conflitos familiares, Sim. violência doméstica, a situação de miséria no ambiente familiar, a necessidade de trabalhar nas ruas, a negligência, o abandono. Então, nós temos que pensar também que muitas usam a droga como uma forma de fugir, de se alienar de problemas que estão dentro do ambiente familiar. Sim. Então, se não houvesse atendimento, o estatuto ele é claro. Quando nós temos uma criança em situação de risco, nós temos uma família em situação de risco. Não adianta nada só atender a criança e não ter um trabalho com a família. Até porque se ele for para internação compulsória, ele depois de alguns meses, porque ninguém fica internado eternamente, assim como não fica numa unidade para adolescentes infratores ou mesmo num presídio. A pessoa volta a conviver com a família. E se aquelas situações problemáticas que fizeram com que ele fosse para a rua persistirem, ele vai novamente retornar à rua e vai novamente ter recaídas com relação ao uso da droga. Então, os programas de atendimento às famílias, uma melhor estruturação dos centros de referência da assistência social são fundamentais para que esse trabalho possa ter algum êxito. Então, por isso que eu falo da necessidade da integração entre saúde, área social e os programas específicos de atendimento à infância e juventude. E isso vem sendo estudado. O Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria da Infância e Juventude, vem trabalhando com todos esses agentes sociais, agentes de saúde, com setores do poder público que atuam nessa área. Como o doutor falou, nós temos, cada caso tem um diagnóstico e cada situação nós temos um tratamento adequado. Tem situações que a reparação de danos resolve, tem situações que o consultório de rua vai lá e atende, tem situações que os programas sociais de abordagem de crianças nas ruas também são importantes. Então, para cada diagnóstico, nós temos aí um tratamento adequado que o judiciário pode ajudar a definir esse trabalho. Eu acho interessante, assim, a gente perguntar também se desses projetos sociais, né, de apoio à criança e ao adolescente, desses projetos todos que já foram implantados e que existem, os resultados são mais positivos do que negativos?
Se for pensar na questão da internação compulsória, os resultados não são muito positivos. Sim. A Unifesp já fez levantamentos mostrando que 90% reincidiram nessas situações. No Rio de Janeiro, a internação compulsória. No Rio de Janeiro é uma espécie de abrigamento compulsório. Eles passam junto com a polícia, os agentes sociais, recolhem as pessoas à força, mas o que tem acontecido lá é que elas não são levadas para atendimento especializado. Isso é o então problema. acabam depois retornando às mesmas situações. Ou em até geral, piores, né? Ou até piores. Então nós temos lá muitas situações de jovens que são levados para abrigos que não estão capacitados, as pessoas não estão preparadas para cuidar deles. Então os próprios educadores, cuidadores acabam sendo agredidos, os jovens acabam denunciando maus tratos, acabam fugindo dessas instituições. Então, se nós não tivermos um atendimento que possa ser efetivo e adequado nessas situações, nós não teremos nenhum resultado. Agora, a reincidência geralmente é alta, né? Sim. O doutor pode falar muito melhor que eu, porque são situações realmente muito complexas. Em média, 50% volta, infelizmente, a se envolver. É muito importante, trata-se de uma questão de saúde envolvendo várias outras questões extremamente complexa e que a ciência ainda não tem conhecimentos científicos suficientes para dar um tratamento efetivo. Daí, então, devido a essa deficiência ainda de conhecimentos científicos que levem a um tratamento efetivo, que os resultados ainda são muito difíceis. É importante dizer que talvez os projetos anteriores não tenham tido tanto resultado também, porque, infelizmente, mudam-se os governantes, mudam-se as metodologias, mudam-se as abordagens ou tem adequações que nem sempre conseguem resultados melhores. Porque tem que dar uma continuidade, não dá para esperar que o resultado seja imediato, justamente o que você já falou anteriormente. Por isso que é importante que os projetos sejam contínuos, apesar da mudança de governo. Independentemente de interesses partidários, né? Exatamente, como programas de vacinação, eles não mudam de um governo para o outro. Sim. Há uma permanência, da mesma forma que deve haver para esses projetos. Vamos aproveitar agora e conversar um pouquinho com o Denis, que é o nosso blogueiro convidado do portal R7. O blog dele é r7.com/carro. Né, que é um blog que fala de que para quem gosta de carros, novidades. Isso, as novidades, polêmicas, opiniões, tudo sobre o universo automobilístico. A gente dá uns pitacos lá e umas notícias um pouco mais leves e as notícias mais importantes, mais sérias, a gente põe na editoria de carros do R7 também. Então, quem quiser ler o blog e saber um pouco mais sobre o mundo dos automóveis, quem gosta de carro, quem gosta de saber as novidades do salão do automóvel, o pessoal que viaja bastante para fazer as matérias, pode entrar no r7.com/carro. O Uniblog está de volta hoje falando sobre o posto móvel da Justiça que vai ser instalado na Cracolândia, aqui em São Paulo, para ajudar os jovens. Doutor Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança e vice-presidente da Comissão Nacional de Criança e Adolescente da OAB, está com a gente, além de El de Lobo Ribeiro, que é psiquiatra forense, e Denis Freire de Almeida, que é o blogueiro do portal R7. A gente falou que tem pouco leito para receber essas crianças, pouco espaço. O que vai ser feito para aumentar, se é que existe algum projeto de aumentar esses espaços? Existe uma reivindicação que vinha sendo feita pelas comunidades terapêuticas, que são instituições muitas vezes ligadas a igrejas, que têm feito um trabalho importante nessa área. Agora o Ministério da Saúde vai poder repassar recursos através das prefeituras, então São Paulo também está fazendo convênios com essas comunidades. É importante, quando se trata dessa questão das drogas, se a gente não tiver atuações preventivas de saúde sociais, os jovens acabam indo para unidades de adolescentes infratores, presídios ou até morrendo. Então, por isso, a necessidade de intensificar esse atendimento. E nas comunidades terapêuticas, já existe alguma comunidade aqui em São Paulo? Como que é esse trabalho? As comunidades terapêuticas possuem maior experiência para o atendimento e internação de adultos. Então, esse modelo aplicado para receber crianças é inédito, mas pensando que elas apresentam um resultado e uma resolutividade relativa para os casos menos graves com adultos, espera-se que também tenha esse resultado para as crianças e adolescentes. É o que a gente espera aqui depois que o posto móvel de justiça for, enfim, instalado na Cracolândia aqui em São Paulo, que seja um exemplo para o resto do Brasil também. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do doutor Ariel de Castro Alves. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Também El de Lobo Ribeiro, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Denis, mais uma vez com a gente, obrigada pela participação no Uniblogs. Obrigado.
Quem quiser rever o programa, acesse o portal R7, r7.com/Record News. Obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau.